Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Oi pessoal, tudo bem? Bárbara falando aqui, tô vindo aqui trazer mais um curso para vocês aqui da SES, que é a Fisioterapia Hospitalar. Nesse curso eu vou estar pincelando um pouco sobre a história, sobre as áreas de atuação, sobre ideias de atuação, ideias de técnica, escalas de avaliação. A gente vai estar separando um pouco a pediatria do adulto, a gente vai estar falando um pouco sobre comunicação multidisciplinar. Então, a gente vai dar uma pincelada em toda a fisioterapia hospitalar, tá? Espero que vocês gostem do curso, absorvam bastante. Se vocês tiverem dúvida, vão fazendo as perguntas e a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos começar então? Então, para a gente começar a história, né, da nossa fisioterapia, a fisioterapia ela iniciou-se dentro da Santa Casa, aqui no estado de São Paulo, Santa Casa da Misericórdia em São Paulo, tá? E isso originou-se em 1929, porém foi só em 1951 que foi criado um primeiro curso para formação de fisioterapeutas. Então, digamos que aqui em 1929 começou-se talvez uma utilização de técnica, uma atribuição a um profissional, provavelmente alguns enfermeiros que cuidavam de algumas áreas da fisioterapia. E aí em 1951 percebeu-se, demorou até um pouquinho, né? A importância de ter um estudo mais voltado para essa área, porém naquela época nós éramos conhecidos apenas como técnicos, tá? Então o curso tinha duração de 1 ano, você que está na faculdade fazendo 4, 5 anos, imagina, tinha duração só de 1 ano, acho que não dava para ver nem 30% do que a gente vê na faculdade, né? Mas era o que tinha naquela época. E todo aquele esquema de um hospital era muito diferente do esquema de hoje, né? Então, imagina, naquela época tinha bem menos especialidades, a equipe multidisciplinar era menor, o espaço físico muitas vezes era menor, tá? Então tem que sempre lembrar disso, que a gente não tá falando só de uma área que apareceu nessa época, que foi a fisioterapia, mas sim das subespecialidades, de tudo que foi melhorando conforme o tempo foi vindo e foi percebendo a importância de um profissional voltado para cuidados de reabilitação, cuidados com a área hospitalar no sentido de parte respiratória, cuidado, foi vendo, estudando muitos casos, por exemplo, o paciente está tendo muita trombose pós-cirúrgica, como que a gente evita? Antigamente toda cirurgia depois usava meia de compressão, porque tinha medo da trombose, mesmo assim acontecia. Então, conforme foi se evoluindo os estudos, a história, que foi se evoluindo também a questão da fisioterapia, né? Em 1959, foi criada uma Associação Brasileira de Fisioterapeutas, então ela era nacional, não era igual agora que é regional, tá bom? E ela se afiliou à Confederação Mundial de Fisioterapia, tá? Cujo objetivo era buscar mais esse amparo técnico que eu tô falando sobre a evolução das técnicas, técnico-científico e sociocultural para desenvolver a profissão.
Então não era só uma questão de atendimento ao paciente, mas sim de regras, né, código de ética, sindicatos e outras partes burocráticas que toda profissão, para ser regulamentada, para ser estruturada, precisa. Então buscou-se mais fora do Brasil, onde outros lugares já tinham um pouco mais amadurecida essa história da fisioterapia, principalmente países que envolviam-se diretamente em guerras. Então, né, voltavam-se muitos soldados para casa, sem uma perna, sem um braço, e aí começou-se esse interesse na questão das órteses, né, das próteses, e precisava de uma pessoa, não só da pessoa que fazia esse item, como uma pessoa que adaptava, né, que ensinava essa pessoa a como utilizar esse meio agora, né? Então, eu vou com a prótese de perna, como que eu vou fazer? Aí vai fazendo todos os treinos. Então, começou-se a surgir esses cuidados com pessoas assim, e hoje a gente vê isso na fisioterapia, né? Mas, somente no dia 13 de outubro, então, né, o dia que a gente comemora o Dia do Fisioterapeuta, 13 de outubro de 1969, a profissão adquiriu seus direitos por meio do decreto da Lei 93869, o qual a fisioterapia foi reconhecida, e sim, reconhecida, como um curso de nível superior e definitivamente regulamentada. Então imagina aí quanto tempo não demorou para que houvesse esse crescimento, né? Essa construção das regras, das normas, e para poder regulamentar realmente essa profissão, né? No período entre 1973 e 1979, reconheceu-se a importância da fisioterapia nos hospitais, fundamentalmente com a fisioterapia respiratória, o que leva essa época a ser de suma importância para a inserção da fisioterapia respiratória brasileira, que com seu rápido crescimento na década seguinte, consolidou-se como indispensável em todos os hospitais. Então, começou-se a perceber a importância da fisioterapia hospitalar, principalmente respiratória, e notou-se essa importância através das condições que os pacientes estavam tendo naqueles momentos, tá bom? Então, conforme até foram surgindo algumas doenças, né, com comprometimento respiratório e outras coisas, consequências, né, dessas doenças, doenças crônicas, obstrutivas, etc., pulmonares, foi observando cada vez mais a importância de um profissional, não necessariamente o fisioterapeuta, mas um profissional para cuidar disso. Então aí foi se alocando mais para os fisioterapeutas e aí convalidando essa questão da importância deles na presença do hospital, tá? Essa é uma foto de um hospital antigo, eu pesquisei bastante sobre a estrutura dos hospitais antigos, tá bom? Então, como a gente pode notar, né, até uma estrutura antiga, né, formada, uma construção de uma formação antiga, né? E por que eu trouxe isso? Muitas vezes, eu já tenho aí, vou fazer 6 anos de formada, e nesses 6 anos eu pude observar que o hospital, apesar de ser uma das primeiras áreas onde a fisioterapia surgiu, é uma área que custa muito mudar. Então, as tecnologias cirúrgicas, né, as técnicas cirúrgicas, os aparelhos, as dinâmicas hospitalares no sentido de ultrassom, por exemplo, tomografia, esses aparelhos eles vêm evoluindo muito, 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 muito. Mas muitas vezes os tratamentos e o olhar clínico dos profissionais de saúde estão ainda nessa época aqui, ó, dessa foto. Então, isso me deixa realmente um pouco preocupada, porque existem tantas técnicas em clínicas, em outras áreas da fisioterapia, que não são levadas no hospital. E o hospital, ele não é nada mais, nada menos, prestem atenção nisso, do que aquele paciente seu da clínica muito crítico. Então, se você trabalha numa clínica de ortopedia, lá tem um paciente de ortopedia, porque ele teve um acidente de moto, fez uma cirurgia, lá tem um paciente de ortopedia. Se você trabalha numa clínica de neuro, lá no hospital, o cara teve AVC, tá lá, entendeu? É o crítico do crítico, é o agudo do momento. Você tá no crônico, ele tá no agudo.
uma parada cardíaca, uma revascularização do miocárdio, você que trabalha com cardiorrespiratória a domicílio ou em clínica, o hospital é o crítico do crítico. Então, quem trabalha em hospital, a primeira coisa é dominar todas essas técnicas, dominar esse conhecimento geral, mas com essa atenção voltada para o paciente crítico. Então, se todas as áreas que o paciente já está crônico têm evolução nos tratamentos, por que no paciente crítico não teria ou não tem? Então, a gente precisa pensar isso. Será que a fisioterapia está evoluindo tanto quanto as outras técnicas, os outros equipamentos? Ou a gente continua fazendo a mesma coisa que se fazia 10 anos atrás? Isso é muito importante, tá? Então, eu trouxe, por exemplo, algumas técnicas que eu vi na faculdade. Como eu falei pra vocês, né? Não tenho tanto tempo assim de formada, eu tenho 15 anos de formada. Eu vou fazer 6 anos de formada. Agora em agosto, pensando melhor aqui, em agosto eu faço 6 anos de formada. E então eu vou colocar mais um ano, que foi a época do meu estágio. 7 anos atrás, essas técnicas que eu estou mostrando pra vocês ainda eram feitas. Só que essas técnicas, as fotos estão em preto e branco, porque são muito antigas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a questão da tapotagem, quem já ouviu falar, né? Se você nunca ouviu falar, pesquisa para você dar risada, só para dar risada, viu? Não é para saber o que é não, porque eu não tô ensinando isso aqui não. Então, tem a tapotagem. Então, por exemplo, tem a tapotagem. Então, a tapotagem, a gente já sabe que, por mais que a mão, né, eu até lembro, né, que a professora fazia fazer minha mão pequenininha, mas dava um bom resultado. Por mais que você faça a pressão, né, que é aquele jeitinho que a gente faz, então, as costas do paciente, você tem que fazer uma conchinha com a mão, e você faz a técnica. Por mais que você faça essa pressão, você nunca vai conseguir chegar num vibrar ao ponto de fazer uma mobilização dessa secreção. Então, a tapotagem, o aumento do fluxo expiratório com as mãos, então o meu paciente puxa, na hora que vai soltar eu ajudo ele numa compressão torácica, ou a drenagem postural, então desse cara tá sentado, meu paciente tá com um derrame na parte superior esquerda do pulmão esquerdo aqui. Na parte superior. Ele vai ficar deitado assim para poder drenar isso para a tromba vasobrônquica para que ele expectore. Essa técnica pode, dependendo, pode ser até que seja uma técnica assim que você pode orientar, mas não significa que vai acontecer, tá bom? Porque, né? Não, a gente não mobiliza desse jeito a secreção. Então, essas técnicas, infelizmente, eu ainda vejo pessoas usando, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, será que tá evoluindo? Tá evoluindo junto ou não tá? Então, vamos pensar nisso. Se você vê um profissional fazendo essas técnicas ainda, não siga esse caminho, porque são técnicas que já são comprovadas que elas não são eficazes. Significa que elas não resolviam naquela época? Não. Naquela época, quando ela foi criada, não tinha outra técnica. Não tinha uma evolução. Então, era aquilo que tinha para o momento. E aquilo perto de nada, os pacientes se sentiam melhor. E aí, quando eles se sentiam melhor, ótimo, beleza, tá? Então, sempre tem que pensar nisso. O que posso ser melhor? Como posso ser melhor, tá? Sempre pensar nessa questão da evolução da profissão, da ética, do meu conceito sobre o que é fisioterapia, de como eu atendo. E para isso a gente precisa olhar um pouco para o mundo, porque muitas vezes quando a gente fala de profissão, as pessoas elas esquecem que existe um mundo ao redor. A gente fica muito olhando ali, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Olha para os lados. Por exemplo, em 1973, que 1973 a 1979 foi quando a fisioterapia começou a ser reconhecida no hospital. O que estava acontecendo no mundo nessa época? 8 de janeiro, no México, o canal da televisão estava inaugurando o seu sinal. Olha isso. 27 de janeiro, houve uma assinatura de acordo de Paris para o fim da guerra e a instauração da paz no Novo Vietnã. 3 de abril,
era realizada a primeira ligação do primeiro telefone móvel, o modelo Dynatac, pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper, inventor do aparelho consagrado assim como o pai do celular. Olha isso, 1973. 8 de abril, Pablo Picasso, pintor e escultor espanhol, estava sendo reconhecido, muito bem reconhecido. 10 de julho, as Bahamas tornaram-se independentes. Olha quantas coisas vieram acontecendo no mundo. Acho que esse do Pablo Picasso, acho que é a data do falecimento dele, em 8 de abril de 1973. Imagina quantas coisas estavam acontecendo no mundo naquele momento. E naquele momento a fisioterapia estava sendo reconhecida. Agora, pensa, por que eu quis colocar esse detalhe aqui? Em 3 de abril de 1973, estava sendo feita a primeira ligação do telefone celular. Quem não tem telefone celular hoje em dia? Quanta coisa a gente não faz no celular hoje em dia? A gente trabalha pelo celular. Você pode estar assistindo essa aula pelo celular. Imagina isso. Então, olha como evoluiu-se a tecnologia. Como que a gente não evoluiu na fisioterapia? Como que eu estou fazendo a mesma técnica de tapotagem descrita em 1983 para hoje? Não tem nenhuma outra técnica, nada evoluiu. Essa foi o achado. A gente precisa muito olhar para isso, olhar para o lado, olhar para situações onde realmente a gente tem que se importar com essa evolução. Toda evolução traz benefícios. E a gente precisa pensar nisso na fisioterapia. Então, você que já atende, você que já trabalha, dá uma paradinha hoje, tira 5 minutos, 10 minutos do teu tempo e para pensar assim, será que eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia há 1 ano atrás? Há 2 anos atrás? Há 10 anos atrás? Não sei quanto tempo de formado você tem. Será que eu tô fazendo do mesmo jeito? Eu não mudei em nada? Eu não aperfeiçoei nenhuma técnica? Eu não criei nenhuma abordagem? Gente, não é porque não tá num livro que não é eficaz, tá? Criei um exercício novo aqui, onde o meu paciente faz isso. Ótimo! Ou será que vai fazer todo esse tempo que você faz a mesma coisa? Do mesmo jeito? Bárbara, mas eu não tenho tanta criatividade. Você tá com o celular na mão, joga no Google, vai buscar criatividade. Joga em outras línguas. Coloca lá no Google, olha, exercícios para abdômen. Pega aquele inglês, joga no Google, põe imagem. Vai que você vê um exercício diferente. Evoluir, buscar o conhecimento, buscar a inovação. Tá bom? E como eu sempre, todo mundo que assiste minhas aulas sabe que eu gosto de colocar. E esse tema dessa vez vai ser de suma importância. Se você não assistiu meus outros cursos, tem curso de fisioterapia domiciliar, fisioterapia pediátrica que eu tô dando, e eu sempre falo de código de ética. Por quê? Vamos lá. No artigo 25 fala, é proibido ao fisioterapeuta fazer o quê? Permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade esportiva ou qualquer instituição pública ou privada ou estabelecimento congênere similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Eu já vi situações de fisioterapeutas que têm o nome como responsável técnico em hospital e ele nem atua lá, tá? Isso é muito importante, é muito sério, porque você não pode fazer isso. Você não pode dar o seu documento falando que você trabalha num lugar sendo que você não trabalha lá, né? Meio que óbvio isso. Artigo 13. O fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do cliente, paciente e usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela direção da instituição e que tenha amparo legal. Vamos lá. Eu queria muito frisar isso, né? Estou gravando este curso nesta semana, onde uma atriz da Globo, que eu não vou citar o nome, vocês devem saber, na hora que eu já começar a falar, passou-se, infelizmente, por um ato de violência sexual, ficou grávida e decidiu, muito conscientemente, muito respeitosamente relacionada à vida, a ter a criança e dar essa criança para adoção.
E ela conta na carta aberta que ela fez que ela ouvia e ouviu de pessoas que trabalhavam no hospital, não sei se enfermeira, não sei quem, falar: nossa, imagina se a mídia ficasse sabendo disso. E as informações dela foram vazadas. E aí bombou esse assunto aí. É disso daqui que esse artigo está sendo falado, tá bom? Então, o fisioterapeuta deve zelar para que o prontuário do cliente, do paciente, do usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde. Quem são os estranhos? Mídia, advogados, tá? Não é qualquer um que vai bater lá e falar: eu sou advogado fulano de tal, eu gostaria. Não, preciso de um pedido, eu preciso... Porque as informações de uma pessoa, elas são sigilosas. Num prontuário, o que consta? Nome, data de nascimento, documentação, de quem é pai, quem é o pai, quem é a mãe, tantos outros dados, o que a pessoa tem, onde a pessoa nasceu, tantos dados da pessoa, que não deveria sair essa informação. Além de não sair o prontuário, qualquer informação do paciente vazada é sim um crime de código de ética, tá? Então, pelo que eu estou sabendo, estão atrás aí dessa pessoa que entregou as informações e etc, porque isso é muito sério, gente. Muitas vezes a gente... eu sempre falo isso, porque eu noto muito isso nos meus pacientes. Eles estão tão machucados de nós tratarmos eles como qualquer coisa, e isso já aconteceu comigo, de estar trabalhando e ser só uma rotina. Pra gente é uma rotina, mas ali são seres humanos, são pessoas com traumas, pessoas com história, pessoas com decisões de vida. E não cabe a nós levantar uma bandeira de nossa, que absurdo, nossa, que não cabe a nós, tá? Por isso que eu trouxe essa imagem sobre... eu ouvi isso muito da minha professora na faculdade, agradeço muito por ela sempre falar essa frase, que aqueles que têm esse ato instintivo de eu acho isso certo, eu acho aquilo errado, isso certo. Você tá mais para fazer direito, vai advogar, vai ser juiz, do que fazer área da saúde, porque ela deu até um exemplo na época, né? Um exemplo bem, bem simples, assim, digamos. Você recebe, a equipe do PS está recebendo 2 casos. Houve um tiroteio no centro da cidade, roubaram um banco, e você está recebendo 2 casos, um bandido e um policial. Quem você atende primeiro? E aí a nossa cabeça, muitas vezes, ela vai pela condição da pessoa de status financeiro ou não, profissão, ou quem a gente acha que é bom ou ruim. E aí ela só jogou essa pergunta e muita gente pensou: não, eu salaria o policial. E aí ela falou assim: ninguém vai me perguntar quem tá morrendo primeiro? Isso é a ética. Nós estamos ali como profissionais de saúde. Nós não estamos ali para falar se é a minha opinião ou não, tá? Então, nesse caso, o bandido tá tendo hemorragia interna e tá com um traumatismo craniano, por exemplo. O policial tá com um tiro na perna. Pessoal, é menos grave, vamos atender. Nossa, que absurdo. Se você está pensando assim, por favor, vai fazer direito, você vai ser um péssimo ou um bom, não sei, talvez, juiz, mas vai fazer outra área, porque ali não é a nossa área. E eu vejo hoje, como eu sempre comento, né, essa internet que muitas vezes as pessoas acham que é terra sem lei, de profissionais da área da saúde utilizando o seu meio de comunicação como influenciador na área da saúde, se posicionando a favor ou contra esses assuntos. Gente, nós não nos tornamos pessoas que não temos posicionamento. Nós temos um posicionamento. No ambiente hospitalar, sempre surge várias questões. É doador, não é doador? Tem a questão de algumas religiões, por exemplo, o paciente decide não receber transfusão porque a religião dele não aceita, e eu já ouvi: isso que absurdo, tá pedindo para morrer, você não confia na medicina. É uma opção da pessoa. Não é uma opção sua. Mas, não tem mais. Ali você está para praticar o seu ato. O que você pode fazer qual que é a regra do hospital para isso? A família assina um termo respaldando a equipe médica que eles vão obedecer, não vão fazer transfusão de sangue nem nada,
mas pode ser que eles fiquem limitados e essa pessoa venha a óbito por isso. A família assinou, gente, pronto. A responsabilidade não tá na equipe, tá? É igual a gente vê muitas vezes nessa questão de filme, né, norte-americano, sobre a ordem de não ressuscitamento. Tem a ordem, é para não ressuscitar, mas se morrer, tá assinada a ordem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, principalmente nesse ambiente hospitalar. Espero que vocês que estejam acompanhando esse caso, viram esse caso ainda vai, com certeza, se prolongar muito para frente. Pensem, como um profissional de saúde, quão desnecessária essa pessoa foi. Porque ela estava ali para cuidar da saúde. E saúde, em outras coisas que eu já falei, não é apenas o ato físico, é a parte emocional, financeira, social. Dela foi afetado principalmente o social e a emocional, porque ela é uma figura conhecida. Então, soltou uma notícia dela, em meia hora tinha 15 sites de fofoca falando um monte de coisa. E falando coisas que nem eram verdade. As pessoas nem sabiam o que tinha acontecido com ela. Então, imagina qual a proporção que a nossa visão de eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu penso assim, eu penso assado, pode tomar, tá? Então, sempre quando eu falo sobre a fisioterapia hospitalar, e a gente vai conversar mais pra frente, eu tava conversando com o pessoal aqui da SES, hoje faz 1 mês e 6 dias, amanhã faz uma semana, que eu fiz uma cirurgia. Então eu passei 3 dias no hospital e percebi muito dessa falta de ética das pessoas, tá? Então, quando você tá dentro de qualquer área, mas especialmente dentro do hospital, onde as pessoas elas estão muito mais vulneráveis à vida, no sentido de elas estarem no estado crítico, não seja você aquela pessoa que tá de mal com a vida, não gosta do seu trabalho, pede demissão, vai fazer outra coisa, entendeu? Porque eu ouvi coisas, por exemplo, existem muitos profissionais que usam da ameaça. Ah, se você não fizer isso, se você não caminhar comigo no corredor, o senhor pode ter trombose. O senhor vai trombose, vai subir o trombo, pode parar no seu coração, vai dar um AVC. No que você está ajudando emocionalmente essa pessoa? Nada. E é o seu papel fazer isso, é o nosso papel fazer isso. Nós somos fisioterapeutas, nós cuidamos do bem-estar do paciente, tanto físico quanto emocional a gente influencia. Então, todas as vezes que você está atendendo um paciente, pense, estou sendo ético com a minha postura? Estou sabendo lidar com isso? Não estou sabendo lidar? Preciso fazer uma terapia? Gente, não é vergonha nenhuma falar que faz terapia, eu faço terapia. Não é vergonha nenhuma, e meus pacientes são muito bem atendidos, especialmente por causa disso. Porque eu também me cuido. Nós somos profissionais que atendemos o dia inteiro e recebemos o dia inteiro informações de outras pessoas. Ai, a minha filha tá dando problema. Ai, não. E as pessoas depositam em nós muitas informações. E precisamos ter a sabedoria no momento de falar, não, peraí. Eu vou fazer diferente, eu preciso soltar isso, eu preciso conversar com alguém, eu preciso fazer uma terapia. E não é soltar pro parente, não é soltar pra mídia. Vai fazer uma terapia. Se você não sabe lidar com uma situação, vai fazer uma terapia, entendeu? É o que eu tenho pra falar sincerona, assim, brincando igual o Instagram. Pronto, falei, tá? Porque realmente essa parte do código de ética fica muito em decisão. A gente, no ambiente hospitalar, existem informações. Eu já me deparei, por exemplo, com uma situação onde eu cheguei num quarto de um paciente para atendê-lo e o diagnóstico dele era um diagnóstico terminal, não tinha mais o que fazer, e como ele estava dependente de oxigênio, mais ou menos, assim, daria até para mudar um pouco disso, mas tinham colocado ele como dependente de oxigênio, a família não queria levá-lo para casa, queria ficar nesse ambiente hospitalar, optaram por isso. Porém, a família, desde o começo, optou por não contar o diagnóstico ao paciente. Ai, mas que absurdo! Não, porque quando eu estiver na fisioterapia, eu vou falar, eu vou perguntar se ele sabe o que é isso. Não é sua função. Quem responde por ele legalmente pediu para você falar, não contar. Você vai atendê-lo. Ah, Bárbara, mas e se ele me perguntar? Se ele te perguntar, você desconversa. Se ele te perguntar, você fala outra coisa. Não é, olha, mas o que eu tenho? Olha, o senhor tá com uma fraqueza muito grande aqui, ó, nas pernas, nos braços. Então eu tô aqui para ajudar o senhor com essa fraqueza. Eu estou tratando, neste momento que eu tô gravando essas aulas, estou tratando um paciente que tá assim.
e ele não sabe o que ele tem. E os filhos optaram por não contar. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, tô aqui para ajudar o senhor, para tratar, para melhorar a sua força, para ajudar na sua dor. Essa é a minha função. Minha função nem é de dar diagnóstico. Então, por que eu tô batendo o pé nisso, tá? Então, lembrem-se, principalmente quem atua ou quer atuar no ambiente hospitalar. É um nível de comprometimento profissional. A sua opinião não deve interferir. Interfere? Interfere. Por exemplo, quem já não ouviu aquela frase assim, algum familiar tá internado, aí tá faltando alguma coisa, e aí alguém quer dar uma brigadinha com a equipe da enfermagem e fala assim, ai, melhor não falar nada, porque senão eles tratam pior. Isso é uma pessoa, uma equipe que está agindo na emoção, na minha opinião, me tratou mal. Gente, parem para pensar. 1 minuto, só 1 minuto. Você tá com... Pensa uma pessoa que você ama muito. Muito. E aí essa pessoa tá passando muito mal. Muito mal. E você leva ela pro PS. Você vai chegar no pronto-socorro assim, ó. Oi, tudo bem? Então, a minha mãe tá passando muito mal. Eu acho que ela tá infartando. Vocês poderiam dar uma olhada? Você vai chegar nessa tranquilidade? Não, você vai chegar descabelando. Gente, pelo amor de Deus, socorro, minha mãe tá passando mal, socorro, alguém me ajuda. E aí, uma pessoa, ela ousa se direcionar a você e falar, calma, fica calma. Não é questão de calma, gente, é a pessoa que ela ama. Tô falando no sentido familiar, a pessoa que ela ama tá muito mal, é o que eu falei. O paciente tá no ambiente hospitalar, ele tá muito mal. Ele passou por um procedimento, ou ele tá mal, ou ele chegou de um acidente, ou ele tá infartando, ou tem tantas situações ruins. Quem que atrela o hospital uma coisa boa? Não atrela, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Pensem, esse familiar, a família tá sensibilizada. O paciente está sensibilizado. Qual a minha postura ética diante disso? Não vou pedir calma para a família. Não, pode deixar, a gente já vai olhar, já vamos cuidar, já estamos aqui com você. Pronto. Quantas vezes você vai no médico ou vai no pronto-socorro e fala assim, o médico nem olhou para minha cara. E aí quando você vai atender, você faz a mesma coisa? Você atende do mesmo jeito? Vive na mesma constância? Aí não dá, né, gente? Então, pensem nisso, pensem na questão do código de ética, pensem nessa evolução. Eu tenho evoluído, você que atende hospital, ou você que atende domicílio e quer migrar para a área hospitalar, você que quer sair da faculdade e migrar para a área hospitalar, mesmo na graduação, eu tenho sido a mesma pessoa de quando entrou na faculdade, eu tenho levado os estudos do mesmo jeito, eu tenho sido melhor no estágio, eu tenho buscado algo melhor, eu só estou cumprindo o estágio, eu tenho melhorado como profissional todos os dias. Eu tenho melhorado na forma ética de pensar, eu tenho conseguido guardar minha língua dentro da boca com a minha opinião e dar a minha opinião para os meus amigos sociais, para minha família, para o meu cônjuge. É essas pessoas que você pode dar a sua opinião pessoal. Mas como profissional nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tirem esse caso como prova e vejam como pode influenciar a vida de uma pessoa, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, um panorama mais sobre como surgiu, uma base importante que é essa questão da ética hospitalar que está faltando demais hoje em dia, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, ainda tem muita coisa para vir ainda e espero que vocês estejam gostando. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas.